Olá, terceiros anos, tudo bem com vocês? Eu falei que não ia gravar vídeo pra vocês, né? Não se sintam excluídos. Mas é porque tem bastante vídeo sobre esse conteúdo na internet. E vídeos bem bacanas. Mas vocês sugeriram que eu fizesse os vídeos, então eu vou fazer. Vou tentar, tá bom? Outra coisa, eu tô aqui olhando às vezes pra baixo aqui porque eu fiz uma colinha pra não ficar falando e. Então, se eu olhar pra baixo de vez em quando, me perdoem, eu ainda tô aprendendo a fazer vídeos, tá bom? Vamos começar então, certo? Bom, trabalhamos no primeiro bimestre o conceito de cidadania, certo? O que era cidadania contemporânea e quais os direitos de cidadania. E também expliquei para vocês que cidadania é um processo histórico, cultural, social, político, e que por muitas vezes ele permeia uma série de lutas para adquirir esses direitos. Então, dentro disso, eu passei para vocês agora, no segundo bimestre, a primeira atividade sobre revoltas sociais, revoltas populares, me perdão. E passei 2 vídeos pra vocês, que era um sobre a Balaiada e um sobre a Guerra de Canudos. Certo? E na segunda atividade eu passei uma pergunta pra vocês, perguntando se vocês conheciam outras formas de participação popular que não fosse votar ou ser votado. Certo? Por que eu tô falando tudo isso agora? Porque o conteúdo desse bimestre é sobre formas de participação popular na política brasileira. Sim, é política ainda? É política. Todo mundo adora falar sobre isso, né? Adora. Enfim, então, por que eu passei o vídeo das revoltas e por que eu perguntei isso pra vocês? Então, eu vou começar pela pergunta. Existem outras formas de participação popular? Sim, existem, ok? No Brasil, existe, por exemplo, o abaixo-assinado. Nossa, professora, mas funciona abaixo-assinado? Eu nunca vi funcionar. Funciona. Funciona que é uma maravilha, tá? Mas a gente tem que entender que o abaixo-assinado, eles são pra coisas pequenas, coisas do cotidiano, tá? Algumas grandes questões funcionam? Sim, funciona, tá? Mas é difícil uma organização desse abaixo-assinado para coisas maiores, etc. Então, eles até ocorrem, acontecem, mas nem sempre ele é efetivo como um abaixo-assinado de bairro, um abaixo-assinado para pequenas causas, né? Então, o que seriam pequenas causas? Pequenas causas que, na verdade, às vezes são grandes causas, né? Mas, por exemplo, você tem uma idosa que mora na sua casa e ela tem muita dificuldade de mobilidade, então você gostaria que fizessem uma calçada acessível, um corrimão, alguma coisa desse gênero. E aí você cria um abaixo-assinado do seu bairro, leva lá na sua subprefeitura e pressiona o poder público para criar esse corrimão. Isso é possível? Sim, é possível. Dentro disso, existem outras possibilidades também que eu vou deixar para vocês pesquisarem. Por exemplo, plebiscito, tá? Manifestações, greves, organização de sindicatos e de movimentos sociais. Bom, mas sempre foi assim? Não, nem sempre foi assim, né? Isso tá relacionado com o que eu falei lá da cidadania. Lembra do processo de lutas? Que eu falei que muitas vezes para conseguir esses direitos precisou ter muitas lutas para chegar lá. Então, por isso que eu falei sobre as revoltas populares, ok? As revoltas, elas são as primeiras práticas de manifestação, de participação coletiva da população, de insatisfação dessa população. Então, antes da organização desses movimentos sociais que eu comentei como uma das formas de participação popular na política, as revoltas sociais, as revoltas populares, elas eram consideradas o início desses movimentos sociais, certo? Bom, eu peguei o movimento da Balaiada e de Canudos, que já é do século XIX, século XX. Entretanto, a gente tem movimentos de insatisfação, revoltas populares desde o processo da colônia. Dentro do processo da colônia, a gente vai ter conflitos sociais e uma série de questões,
ok? Mas por que a gente vai falar dessas revoltas em si do século XIX e do século XX? Por quê? Porque é a partir daí que começam os movimentos sociais. Então, como a ideia é falar sobre os movimentos sociais, então a gente resgatou alguns movimentos antes dos movimentos. Legal, né? Movimentos antes dos movimentos. Outro motivo também do porquê falar dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles foram muito renegados durante a história brasileira. Elas eram vistas como insubordinações da massa, tá? Então elas eram vistas como para denegrir a ordem vigente e não como algo da população, legítima da população, que estava reivindicando melhorias ou reivindicando a sua participação, que estava mostrando ali que tinha alguma coisa errada. Não, só mostravam como se fosse algo só da bagunça pela bagunça. E nesse ponto eu comento uma coisa muito importante. Vocês sempre precisam pensar quem está contando a história, tá? Isso, inclusive, hoje, em dia de fake news, é importante vocês sempre saberem quem está contando a história, para quem é conveniente essa história, certo? Claro, eu tô usando um livro, tá? Depois eu passo a autora para vocês, quem tiver curiosidade, que ela resgatou todas essas revoltas por meio de documentos históricos e sobre pesquisadores, historiadores, assim por diante. Mas o que esses historiadores vão comentar? Que quem na época colocava essas histórias acabava colocando pro lado do governo, pro lado das elites. Então elas sempre colocavam como apenas essas badernas populares e não como uma insatisfação popular, como se eles estivessem lutando por uma causa popular. Para entender as revoltas é importante entender o momento em que essas revoltas aconteceram. As revoltas elas aconteceram pós o processo de colonização, no qual gerou muitas tensões sociais. Não havia uma igualdade nas decisões, então a relação entre Estado e população não era democrático, tá? Não existia uma democracia e existiam muitas tensões em relação às questões de terra, às questões de impostos, as questões da própria independência, que por mais que houve algumas pequenas lutas, a independência não foi adquirida pela luta da população, por medo, né, a nobreza tinha medo de perder os seus benefícios que tinham quando vieram para cá. Então, eles acabaram fazendo uma independência negociada por pressão da Inglaterra, com medo dos movimentos sociais que podia vir por causa da luta pela independência. Eles acabaram negociando a independência. Então isso gerou uma série de conflitos. E, além disso, também muita desigualdade social. Então, as revoltas, elas, diferente dos movimentos sociais, elas não eram movimentos organizados, do qual você tinha todo um diálogo, um debate, constituir pautas, constituir uma organização de movimento e etc. Então, por isso o nome de revoltas, inclusive. Porque essas insatisfações geralmente aconteciam num estopim, as pessoas se revoltavam e criavam esses conflitos. Ou como canudos, no qual eles não estavam contentes com as questões do governo, com as questões da desigualdade, então eles criaram uma própria comunidade, né? E aí teve a Guerra de Canudos, que foi o conflito em si, que foi o governo não via aquilo com olhos positivos, né? Como assim, uma sociedade coletivista, né? Isso aqui pode, imagina, se a moda pega. Então, acho que é isso, era sobre explicar o primeiro conteúdo das revoltas, porque eu lendo algumas atividades sobre as revoltas e movimentos sociais, ficou parecendo que ficou meio vago, então eu quis fazer essa atividade dessa semana com esse link, explicando um pouco melhor essa questão das revoltas, para entender o porquê que a gente tá vendo as revoltas, inclusive, para ficar um pouco mais claro para vocês e não ficar um conteúdo muito perdido. Então, dá o seu joinha se você gostou. Mentira. Era só pra fazer uma piadinha de YouTube. Enfim, falando sério, então, me fala se vocês entenderam
tá? Se vocês não entenderam, coloca lá a perguntinha de vocês ou vem falar direto comigo no privado lá pelo WhatsApp, tá bom? Que eu respondo as dúvidas de vocês. Na aula que vem a gente vai falar sobre os movimentos sociais, então eu vou retomar o vídeo do Descomplica, falando algumas coisas que ela falou no vídeo, né? A professora falou no vídeo. E vou falar algumas coisas novas, para depois a gente retomar alguns movimentos sociais específicos, como o movimento operário, o movimento feminista, o movimento negro, o movimento estudantil e, se possível, outros movimentos também. Bom, então é isso. Até a próxima aula. Boa semana para vocês e... Como eu sou brega, né?